Sérgio também sobre esse cenário. A pesquisa mostra Celina Leão na liderança dessa disputa, segundo a Quest, né? No cenário estimulado de primeiro turno, a Celina Leão do PP tem 34% das intenções de voto, seguida ali do ex-governador José Roberto Arruda, do PSD, com 20%. A pesquisa perguntou também a escolha do eleitor, também se a escolha do eleitor é definitiva. 47% dizem que já definiram o voto. No cenário espontâneo, Celina Leão tem 15%, Arruda aparece com 8% e Leandro Grais, do PT, tem 7%. Nos cenários testados de segundo turno, Celina Leão enfrenta José Roberto Arruda e aparece com 42% das intenções de voto contra 32% de Arruda. Já contra Leandro Grais, a governadora tem 52% dos votos contra 24% do petista. Sérgio, aqui no caso do Distrito Federal, a gente fala bastante sobre esse cenário porque a Celina Leão, que é a atual governadora, candidata à reeleição, ela assumiu o governo depois que Ibanez Rocha deixou o cargo, renunciou. Ele, que pretendia se candidatar ao Senado, acabou desistindo da disputa, não tem participado da campanha eleitoral e, claro, o grande escândalo do Banco Master e do Banco de Brasília, o BRB, que amarga prejuízos bilionários, assombra essa campanha de Celina e ela tem ali como seu principal candidato, principal adversário, o ex-governador José Roberto Arruda. Esse caso do BRB deve continuar aí ditando esses debates entre os candidatos, né, Sérgio? Falado do Distrito Federal, eu queria só fazer uma pequena correção. Quando Claro. estávamos analisando o cenário de Minas, eu disse que houve ali um conflito dentro do PL para a escolha do Cleitinho. Eu queria me referir ao Republicanos, que é o partido dele. Sim. Só deixando esse pequeno adendo aqui. Obrigada. Em relação ao Distrito Federal, me parece que a Celina teve uma estratégia bastante interessante de se demarcar, né, do Ibanez, e ela se beneficia de um cenário onde o adversário tem um passivo, né, político que é muito complicado, né? Então, acho que ela disputa uma eleição com adversários que não conseguem fazer frente, né, ao projeto que ela tem colocado aí, se demarcando realmente do governo do Ibanez, que deixou, né, o ex-governador deixa o governo com uma questão muito forte ligada ao BRB, justamente o caso Márcia, bastante desgastado, e ela conseguiu, então, ultrapassar esse obstáculo e me parece que caminha aí para uma reeleição, né? Que ainda está em andamento, ninguém sabe o que vai acontecer. Tem uma ação lá no Supremo Tribunal Federal. Hoje houve uma decisão do ministro Luiz Fux em relação a este caso. O ministro atendeu a um pedido do governo do Distrito Federal sob a administração de Celina para determinar a continuidade do contrato do BRB com o Tribunal de Justiça da Bahia, para que o Tribunal de Justiça da Bahia continuasse aí contratando o Banco de Brasília com o objetivo dele administrar os depósitos judiciais, aí, que são valores bilionários. O ministro Luiz Fux citou nessa decisão o risco de liquidação do Banco de Brasília e ele apontou também possível prejuízo ao sistema financeiro de uma forma geral, além da própria administração do Poder Judiciário. Ou seja, é um problema nacional, um problema que atinge diversos poderes e ainda não há uma solução muito clara para isso. Felipe, lá no Supremo teve uma reunião de uma audiência de conciliação recentemente, em que o ministro Luiz Fux, que é o relator dessa ação, fez a mediação ali com integrantes do governo federal, o ministro da Fazenda, Dário Duriga, participou, representantes do Banco Central e a governadora Celina Leão também esteve ali presente. O clima não foi nada bom, muito pelo contrário, foi um clima ali em que os representantes do governo federal se posicionaram de uma forma bastante dura, no sentido de que é um problema do Distrito Federal, é o governo do Distrito Federal que tem que resolver. O governo federal nunca se comprometeu em dar esse aval, já que o GDF não possui os requisitos exigidos em lei, que é o caso de um índice de capacidade de pagamento. Hoje, segundo o governo federal, está em C, embora o GDF diga que já fez um ajuste fiscal e melhorou as contas aí e já pode ter um índice A. O governo federal foi bem duro nessa reunião, se posicionou contra qualquer determinação também ali nesse sentido, né? O GDF busca um empréstimo de 6 bilhões
e 600 milhões de reais para poder capitalizar o BRB e evitar essa quebra. Então, no meio dessa confusão toda, sem um cenário de resolução muito claro, a gente tem uma disputa eleitoral aí, tendo Celina Leão, que foi vice-governadora de Ibanez Rocha e agora disputa a reeleição, despontando nas pesquisas. Como o Sérgio falou, ela, desde o início, no discurso de posse dela, Sérgio, a Celina falou que nunca se envolveu com o Banco de Brasília, que não tinha nada a ver com esse caso, e ela já disse em diversas entrevistas em relação ao ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que está preso, que não tinha simpatia nele, que se ele falasse dela, ele ia falar era mal, porque eles não tinham uma boa relação. Todo mundo sabia que assim que ela assumisse o governo, ela iria exonerá-lo. Então, como o Sérgio falou, acredito que a estratégia dela tem sido acertada, né? A gente está vendo aí ela conseguindo, administrando esse problemaço que é o BRB e, ao mesmo tempo, despontando aí como líder nas pesquisas de intenção de voto, né, Felipe? Os números mostram que ela teve muito sucesso em se desvencilhar do ex-governador Ibanez Rocha, né? Como você falou, Isa, essa decisão do ministro Luiz Fux, onde ele determina a manutenção dos depósitos judiciais do Tribunal de Justiça da Bahia no BRB, foi uma decisão a bem do sistema financeiro nacional. Essa fala do ministro da Fazenda, Dario Durigan, de que é um problema somente do Distrito Federal, se houver uma quebra do banco, vai se alastrar pelo sistema financeiro. Então não é um problema só do Distrito Federal. Agora, a questão da Celina, ela corre contra o relógio, né? Corre contra o relógio da campanha, contra o relógio dos credores também do BRB. A grande questão é o balanço do BRB, né? Porque parece que o FGC não vai abrir mão de ter acesso ao balanço para viabilizar esse empréstimo, correto? O FGC colocou como condição para analisar o pedido do empréstimo de 6 bilhões e 600 milhões de reais, exatamente o acesso a esses dados do Banco de Brasília. O BRB, de acordo com as regras do sistema financeiro, deveria ter apresentado o resultado referente ao ano de 2025 até o final do mês de março de 2026. A gente já está aí se encaminhando para os últimos dias de agosto e esse balanço não foi apresentado, que o BRB justifica que não pode apresentar esses números fechados porque ele precisa primeiro da capitalização. Isso então, é um dilema. É mais um dilema. Enquanto o FGC diz que não pode analisar o empréstimo porque não tem acesso aos dados, o BRB diz que não pode divulgar os dados porque precisa da capitalização primeiro para mostrar esses números. Então, a gente fica no meio de um impasse, tem que ver aí como é que essa situação vai se resolver nas próximas semanas, meses, né? O ministro Luiz Fux disse nessa decisão de ontem, dia 25 de agosto, que esse prazo de 90 dias para manutenção dos depósitos judiciais no BRB deve ser suficiente aí para a resolução desse acordo que está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Então, a questão aqui do DF, a gente precisa ver como é que vai se desenrolar. Até o momento, como a gente citou, a governadora candidata à reeleição aparece muito bem colocada aí na frente nas pesquisas, mas José Roberto Arruda está ali no encalço dela, está bem atrás, e teve uma pesquisa semana passada que mostrou que eles estavam, inclusive, tecnicamente empatados. Mas ela é bastante competitiva em relação aos dois principais adversários, né? Em relação ao José Roberto Arruda, que a gente ainda não sabe se vai poder continuar com a sua candidatura, e contra Leandro Graz, do PT. Ela está confortável diante dos dois adversários, segundo a pesquisa da Quest. Sérgio, a governadora candidata à reeleição, Celina Leão, ela tem como principal cabo eleitoral, posso dizer, Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve aquela confusão familiar com Flávio Bolsonaro na pré-campanha, depois fizeram as pazes, tendo Celina Leão, inclusive, como uma dos bombeiros dessa situação, ajudou a apagar esse incêndio aí, e Michele, candidata ao Senado,
a principal cabo eleitoral dela, e família Bolsonaro, Flávio na disputa pela presidência da República e Michele aqui no DF pelo Senado. O senhor enxerga que a Michele, estando aqui nessa disputa pelo Senado, ela é a primeira vez que ela disputa um cargo eletivo, né? Ela pode ser uma personagem competitiva se for eleita, até para disputar a presidência da República no futuro? Sem dúvida, a Michele é um fenômeno político, né? A quantidade de mulheres que ela filiou no PL enquanto ela liderava o PL Mulher foi impressionante, realmente, uma liderança que se colocou de uma forma forte, se impôs, né, na disputa eleitoral, inclusive o conflito com o enteado, né, com o Flávio, acabou arranhando um pouco aí as perspectivas do Flávio de avanço pelo eleitorado evangélico, que é um eleitorado que a Michele conversa de uma forma muito ampla, né? E com o voto feminino também. A Michele, ela tem uma capacidade de diálogo com as mulheres que a direita costuma ter dificuldade em impor, né? Então, as pesquisas que apontam a Michele, ela não tem o gap de gênero, né? Ou seja, ela conversa tanto com as mulheres quanto com os homens de uma forma bastante equilibrada, diferentemente de outros candidatos da direita. Então, ela é uma personagem que ganhou personalidade própria, ganhou luz própria, tem liderado as pesquisas em Brasília, tem um público cativo, eleitor, né, que é justamente esse público evangélico e o público feminino que se identifica com questões mais conservadoras e está colocado como liderança. Não descarto realmente o futuro da Michele como uma pessoa que pode eventualmente concorrer à presidência, tanto que ela era colocada nas pesquisas e no segundo turno tinha um desempenho bastante interessante. Eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou até o momento aqui nesse Panorama Eleições, gravado aqui nos estúdios do Metrópolis, em Brasília. Sérgio, muito obrigada pela companhia e pela avaliação. Muito obrigado, Isa. Obrigado, Felipe. Boa noite para vocês. Boa noite, Felipe. Agradeço. Obrigado, Isa. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, agradeço bastante a companhia e te convido a acompanhar o Metrópolis no YouTube, o site do Metrópolis e sempre aqui também na sua TV. Até a próxima.